Deus, abra sua Bíblia em 1 Samuel, o capítulo é de número 10, o verso é o número 1. 1 Samuel, capítulo 10. Eu tenho o desafio aqui de compartilhar um conteúdo importantíssimo em 25 minutos. Que Deus nos ajude. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, você encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora o seu pai deixou de se preocupar com elas e está preocupado com você. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus, em Betel. Eles encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. E depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apossará de você, Saul, e com eles você profetizará, e você será um novo homem. Assim que estes sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Você será um novo homem, e assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Que a palavra de Deus nessa noite nos instrua de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Esse texto está dentro de um contexto maior. Acredito que você conhece a história do Saul. Israel, ele deseja ter um rei como todas as nações em torno de Israel tinha. Uma vez que os filhos de Samuel não eram pessoas confiáveis, o povo de Israel, então, ele começa a clamar por um rei. Eles queriam um rei como as outras nações também tinham um rei. Samuel fica muito magoado com isso, Samuel fica muito triste com isso, e Samuel então vai a Deus dizendo: olha, eles estão me rejeitando, eles não estão aceitando a minha direção, eu não sou uma pessoa confiável para eles. Então Deus diz assim para Samuel: olha, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, mas eu quero que você consagre um rei para eles. Observe que o povo pediu um rei, mas foi Deus quem separou um rei para Israel. E enquanto Samuel está com com o seu radar mais atento, observando quem Deus ia indicar como rei, existe um jovem que está procurando as jumentas do seu pai. E a gente pode achar essa história meio bizarra, não é bizarra, mas cômica, né? Buscar jumenta. Jumenta naquela época era um instrumento poderoso no trabalho rural. E esse homem, então, Saul, sai a procurar as jumentas do seu pai, que haviam se perdido. Saul era um bom filho, Saul era de uma pequena tribo ali de Israel, o seu clã era o menor dentro ali da tribo de Israel, a tribo de Benjamim, mas Saul também era um homem bonito, alto, assim, atraente, competente, obediente. E no encontro desses 2 homens, o profeta Samuel e Saul, no encontro desses 2 homens, nós conseguimos identificar um ecossistema, um caminho que Deus usa para uma transformação definitiva de alguém, de uma pessoa. Veja, Saul significa o nome desejado. O nome de Saul significa o desejado, aquele que foi pedido a Deus. O nome Samuel significa
o Deus que ouve. Então, Deus ouviu a oração ou o pedido do povo e Deus providenciou Saul, o que foi pedido a Deus. E quando os dois entram nessa atmosfera, Deus cria um caminho ali para que haja uma transformação grandiosa e poderosa na vida desse homem, Saul. E eu estou chamando desse caminho de o ecossistema que leva uma pessoa a receber uma autorização grandiosa do céu. Porque o texto que a gente leu termina dizendo: e você, Saul, será um novo homem, e assim que esses sinais se cumprirem, faça o que você achar melhor, pois Deus estará com você. Então, o que existe nesse ecossistema divino de transformação da vida de alguém? A primeira coisa que existe é necessário ter planos para não fracassar naquilo que Deus deu você a cuidar. Ter planos para não fracassar naquilo que Deus te deu para cuidar. Então, Saul, ele era esse filho obediente, ele queria muito agradar o seu pai, ele fica por 3 dias percorrendo ali, procurando as jumentas do seu pai. 3 dias. E eles já estavam cansados, não estavam encontrando. Então um servo de Saul, que estava junto com ele, disse assim: olha, aqui na cidade tem um homem de Deus, tem um profeta, vamos até a casa desse homem, quem sabe ele nos indique onde essas benditas jumentas estão. Então você vai ver isso em 1 Samuel, capítulo 9, verso 6. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Então vamos falar com ele, porque talvez ele aponte o caminho. Agora pensa comigo. Quando Saul vai procurar as jumentas do seu pai, Samuel sai para procurar um rei que Deus indicaria sobre o governo do seu pai. Agora, veja só, quando Saul não encontra as jumentas do seu pai, ele quer ter sucesso nesse empreendimento, ele quer ser bem-sucedido nisso, o que ele faz? Ele busca ajuda em Deus. Buscar o profeta para indicar onde as jumentas estavam é buscar ajuda em Deus. O que é isso? É ter um plano. Vamos falar com o profeta, porque eu quero encontrar as jumentas do meu pai. Saul queria que Deus abençoasse aquilo que ele estava fazendo. Então não tem problema nenhum você orar para Deus abençoar o que você está fazendo. Não tem problema nenhum para você orar para Deus abençoar os planos que você tem. O que tem problema? O que tem problema é quando você não tem planos. O que tem problema é quando você não tem alvos na vida. O que tem problema é quando você não quer da vida. Sabe, à medida que nós buscamos Deus, para que Deus abençoe aquilo que nós estamos fazendo, se não for a vontade de Deus, quando você buscar a Deus ajuda, Deus vai mudar o seu coração naquele momento. Mas você precisa pedir ajuda a Deus. Algumas pessoas dizem assim: eu não tenho vontade. A minha vontade é a vontade de Deus. Você virou anjo agora? Você é uma pessoa tão santa assim que você não tem vontade? Eu não tenho vontade, a minha vontade é de Deus. Não tem nenhum alvo na minha vida. O que Deus der, está bom demais. Isso daqui não é humildade. Isso aqui é fracasso. Fracasso com algo que Deus deu para você cuidar, e você não está tendo planejamento, e você não está tendo vontade, e você não está buscando. Alguém debaixo de uma graça de Deus planeja, busca, faz planos, tem vontade. Quem não tem planos está fracassando naquilo que Deus separou para você fazer. E não pense que esse lugar é um lugar assim: nossa, como esse homem é espiritual, ele não tem planos, ele não tem vontade, olha como o coração dele. Isso daqui é uma espiritualidade mentirosa. Olha, você quer se casar? Eu quero casar com quem Deus direcionar. Aquela que Deus direcionar, eu caso. Aquela que Deus direcionar, eu caso. Isso é preguiça. Isso é preguiça. Você tem que olhar a palavra de Deus, ver quais são os parâmetros de busca. Você tem que olhar a palavra de Deus e ver quais são os parâmetros de escolha, e aí então você sai para buscar aquele seu companheiro, aquela sua companheira. Mas esse negócio de você dizer assim: não, aquele que Deus der, aquela que Deus... Não, isso é preguiça. Isso aqui é você abrir mão, assim, porque, entenda, Deus não quer pessoas mumificadas, zumbis.
do tipo que recebe ordem, vai para lá, vai para cá. Não, Deus quer pessoas com vontade. Escolha a pessoa com quem você quer casar. Escolha as coisas que você... Porque não escolher, não ter vontade, isso não demonstra que você é super dependente de Deus. Não, não, não. Isso aí é uma espiritualidade falsificada, mentirosa. Saber o que se quer, ter um desejo, ter uma vontade, é o início do milagre de Deus na nossa vida. Então, queira, deseje, tenha vontade, projete alguma coisa na sua vida. Diz o texto, o homem nobre faz planos nobres. Planeje coisas nobres, tenha vontades nobres, persiga, construa algo nobre. Olha, você fala assim que não tem vontade nenhuma. Não, a minha vontade é a vontade de Deus. Beleza. Jesus, lá no Getsemane, lembra o que aconteceu, né? Ele tinha que enfrentar a cruz. E ele olha para aquilo e diz assim, Pai, eu não quero beber desse cálice. Jesus simplesmente manifestou a vontade dele. Quando você não tem vontade, você não tem o que renunciar. Quando você não tem vontade, você não tem o que abrir mão. Mas Jesus disse assim, Pai, eu não quero beber, mas eu renuncio à minha vontade, para que a sua vontade seja feita. Entende isso? A outra coisa no sistema divino de transformação definitiva de alguém, honra inesperada é um prenúncio de que coisas grandiosas virão. Então, Saul vai buscar o profeta. E o que Saul está fazendo? Ele está procurando as jumentas do seu pai, porque já faz 3 dias. Ele quer que o profeta ore e abençoe aquilo que ele está fazendo. Ele tem um desejo, ele tem um alvo, ele tem uma vontade. Então ele bate na casa do profeta. E Samuel sai para atender Saul. Só que antes de Saul chegar na casa de Samuel, Deus já tinha falado para o profeta Samuel que Saul estaria vindo lá. Então eu fico imaginando que Samuel está de longe, só vendo Saul chegar. E quando Saul chega na casa de Samuel, Saul é muito bem recebido. Olha, é que você não tem ideia, mas Samuel era a pessoa mais importante do mundo naquela época. Samuel era uma grande autoridade. Imagina você indo na casa de uma grande autoridade. Você está indo lá pedir um favor, mas quando você chega na casa dessa pessoa cheia de autoridade, a pessoa já te recebe cheio de honra. Convida você para entrar. Eu não tenho tempo para ler o texto, mas 1 Samuel capítulo 9, versículo 22, diz que quando Saul chegou na casa de Samuel, Samuel pegou ele, junto com o servo, levou para a sala de jantar de Samuel. Samuel colocou Saul sentado numa mesa onde tinha 30 pessoas. Saul chamou o cozinheiro dele e falou assim, olha, lembra aquela carne especial que eu pedi para você fazer e guardar? Agora é hora de você trazer e servir para o convidado. O texto diz aqui que o homem colocou diante de Saul, ele pegou a coxa do animal que estava sobre ele e colocou tudo diante de Saul. E Samuel disse assim para Saul, aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois desde o momento em que eu disse, tem um convidado, eu já separei essa porção para você. Você chega na casa do cara, fala assim, cara, eu estava te esperando. Está aqui, esse melhor lugar, eu estou sentado com pessoas muito importantes, eu quero que você sente comigo, e eu preparei um prato que é só para você. Olha quanta honra inesperada. E Saul vai vendo aquilo acontecer, né, porque ele só foi lá pedir para Deus abençoar o trabalho dele. E ele começa a receber tanta honra. Irmãos, honra inesperada. Quando as pessoas honrarem você inesperadamente, saiba de que isso é um prenúncio de que coisas boas estão para acontecer. Quando você é honrado além do que você faz, quando você é honrado além do que você vê que você é, quando você é honrado como um rei, mesmo que você não seja rei, isso aqui é um sinal, é um prenúncio de que coisas poderosas vão acontecer na sua vida. Sabe quando você entra por portas que você jamais imaginou entrar, quando você se encontra com pessoas importantes, e essas pessoas elas começam a honrar você, quando, assim, gente que você nunca imaginaria que ia parar para te ouvir, começa a te ouvir,
Mesas que você jamais imaginou sentar, você é convidado para sentar. E isso é um prenúncio. Essa honra inesperada é um prenúncio de que coisas grandiosas estão para acontecer na sua vida. Agora, é muito mais fácil a gente se comportar com as desfeitas. É muito mais difícil a gente se comportar quando nós somos honrados inesperadamente. Quando nós somos, quando as pessoas fazem despeito para a gente, desrespeito com a gente, desfeita, o que a gente faz? Senhor, toma conta, eu perdoo, deixa para lá. Mas, amigo, quando você é honrado de forma inesperada, você começa a olhar para aquilo e fala assim, cara, eu não mereço. Por que essa pessoa está... Por quê? Porque a honra, ela responsabiliza quem está recebendo. Porque a honra, ela constrange. Quando você é honrado mais do que você faz, você é constrangido por aquela honra. Ouça, a melhor forma de você mudar uma pessoa é você tratar essa pessoa com realeza. Trata essa sua mulher aí como rainha. Trata esse seu marido como um rei. E você vai tirar dele o rei majestoso que existe dentro dele. E você vai tirar de dentro dela a rainha poderosa que existe dentro dela. Porque você vai constrangendo a pessoa com a honra. Terceira coisa do ecossistema divino de transformação, elogios. Os elogios, eles evidenciam o seu destino. Nós precisamos aprender a receber elogios. Muitas vezes, nós somos elogiados e o que a gente faz? Esse negócio é de Deus, glória a Deus, não sou eu, é Deus. Todo mundo sabe que é Deus. Todo mundo sabe que é por causa de Deus. Ninguém está te dando elogio porque acha que você é um semideus. Estão te dando elogio porque eles estão apontando o destino da sua vida. Então, imagina a cena. Saul está sentado naquela mesa, cheio de pessoas importantes. O profeta, a pessoa mais importante da nação, diz assim, meu cozinheiro preparou uma comida só para você. Samuel se sente muito honrado. E olha, Samuel está olhando ali para Saul e percebe que Saul está meio desconfortável com aquilo, está meio assim com a expressão de preocupado. 1 Samuel capítulo 9, versículo 20 diz assim, Samuel vai dizer assim para Saul, porque ele percebe que Saul está meio preocupado, então Samuel diz assim, quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe, viu, Saul, porque elas já foram encontradas. Mas vamos imaginar, Saul, que essas jumentas não tivessem sido encontradas. A quem pertence tudo que é precioso em Israel, senão a você e toda a sua família? Eu não sei se você percebeu aqui, mas Samuel está dizendo assim para Saul, Saul, você está preocupado com as jumentas que você perdeu aí? Mas você não precisa se preocupar com isso, porque toda a nação é sua. Os tesouros que tem nessa nação é sua. Olha o elogio que Samuel faz para Saul. E Saul, o que ele diz? Ele diz, meu Senhor, por que você está me dizendo um negócio desse? Acaso não sou eu um benjamita da menor tribo de Israel? Não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs de Benjamim? Por que você está me dizendo essas coisas? Veja que Saul, ele é um bom filho. É um filho obediente, um homem bonito, alto, competente. Mas ele tem uma autoimagem muito ruim. Isso aqui é gente que não sabe ser elogiada. Irmão, aprende uma coisa. Elogio é igual chiclete. Você coloca na boca, mastiga, tira toda a menta, tira todo o sabor, mas você não pode engolir o resto. Isso aqui é elogio. Você saboreia, porque alguém está elogiando você, apontando o destino da sua vida. Mas você não engole essa honra. Põe ela fora. Jesus, ele repreendeu alguns elogios, porque ele conhecia o coração dos camaradas. Tem aquele homem, jovem rico, fala assim, bom mestre! Ô, bom mestre! Por que você está me chamando de bom? Ele diz assim, ô, bom mestre, como farei para receber a vida eterna? Jesus falou assim, vende tudo e vem me seguir. Cadê isso? Aprenda a receber confirmações do seu destino através dos elogios. Quando você é elogiado, é Deus falando através da boca de alguém, apontando o caminho dele para a sua vida.
Aprenda a receber afirmação através dos elogios, porque é Deus apontando o destino da sua vida. Quarto, nesse ecossistema de transformação definitiva de alguém, você precisa receber a unção de Deus e a aprovação dos homens. Então, Saul vai dormir naquela noite. Eu pergunto, será que ele conseguiu dormir? Porque Samuel falou assim, depois de toda essa conversa, né? Samuel diz assim, fica aqui, você tem que dormir aqui hoje, na minha casa. E não sei se ele conseguiu dormir. Se fosse eu, ia ficar pensando, o que esse homem me falou? Por que eu fui tratado assim com tanta honra? Quando Saul acorda, Samuel já havia acordado há muito tempo. E Samuel, o profeta, já havia preparado os chifres, aqui diz os vasos com o óleo da unção, mas geralmente era chifre, ou um chifre cheio de óleo, ou 2 chifres cheios de óleos, que era chamado óleo da unção. Então Samuel chama Saul, Saul se coloca ali na frente dele, Samuel pega o chifre ou o pote cheio de óleo e despeja sobre a cabeça de Saul. A gente aprendeu aqui o que é a unção. A unção é uma profecia acerca do seu destino. A unção, ela é uma capacitação sobrenatural que Deus está dando sobre a sua vida. A unção, ela é um potencial. Isso! Daquilo que Deus já colocou dentro de você. E Saul está ali, Samuel está derramando o óleo sobre a sua cabeça. E enquanto o óleo está caindo sobre a cabeça de Saul, Samuel está dizendo para ele aqui, o Senhor te ungiu como líder da herança dele. Unção não é algo que a gente faz sobre si mesmo. Eu entendo que se você estiver doente, tá, vai lá, se unge, tudo bem. Mas a unção, nesse sentido de destino, é algo que alguém tem que fazer sobre você. A gente não se unge ou se auto-unge para algum serviço de Deus. A unção, na verdade, ela é uma confirmação que Deus vai dando dentro da gente. A unção é quando a gente vai sendo despertado dentro de nós para um futuro que Deus já implantou em nós. E a unção, irmãos, é algo caótico. A unção é algo caótico. A gente aprende que a unção, a gente sim, unge as pessoas, né? A gente pega lá o frasquinho de óleo, né? Só rela assim o dedo e coloca na testa da pessoa. Mas naquela época, não. Derramava-se o óleo sobre a cabeça da pessoa. Olha só, o óleo melecava todo o cabelo. Ele descia sobre a roupa, melecava a roupa. Ele ia passando pelo corpo, ele chegava nas partes íntimas, porque não era pouco óleo, era muito óleo. A unção, ela é caótica, a unção ela não é organizada, a unção é algo bagunçado, sujo. É a roupa, o corpo, as partes íntimas. A pessoa ficava assim totalmente encharcada, ela ficava toda suja de óleo, toda bagunçada com óleo, toda saturada com óleo. E Samuel está ungindo ele. Ele está dizendo, você foi separado para ser o líder sobre todo o Israel. A unção de Deus é quando você fica saturado com as coisas que vão apontando o caminho do destino de Deus para você. A unção é quando aponta o seu novo ser. A unção é quando se aponta um novo status que você está entrando. A unção é quando você começa a manifestar uma nova versão. A unção é quando assim um novo caminho começa a brotar na sua vida. A unção é quando um novo propósito ele começa a ser instaurado na sua vida. E não dá para manter a compostura quando a unção está sobre nós. Deus bagunça a nossa vida. Ele confunde os rituais. Ele confunde as prioridades. Ele confunde aquilo que a gente pensa que seria ser. Quando Deus começa a derramar o óleo dele sobre nós, novos propósitos, novas vontades, novos desejos começam a brotar no nosso coração. E a gente não sabe por que isso está acontecendo. A unção ela é algo irresistível. A Bíblia diz que a unção ela quebra o jugo. Uma vez que você é ungido, todo mundo vai saber que você é ungido, porque você vai chegar perto das pessoas e o óleo vai estar sobre você. Você vai estar saturado
saturado. E olha o que aconteceu, Samuel beijou Saul. Imagina a cena, o cara está todo cheio de óleo, gente. Está saturado de óleo. O profeta vai lá e dá um beijo nele. Então você precisa da unção que vem de Deus, mas você também precisa do reconhecimento do profeta. A unção vem de Deus, você precisa dessas duas coisas. A unção de Deus e você precisa, no ecossistema de Deus, além da unção de Deus, você precisa também da aprovação dos homens. O beijo que Samuel deu em Saul, com ele ali todo sujo de óleo, é a aprovação do homem. Quinto, o ecossistema de transformação divina, fique atento às confirmações. Irmãos, se você recebe essa palavra hoje no seu coração, você vai precisar confirmar ela. Aliás, qualquer coisa que você decida na sua vida, dizendo assim, isso aqui eu recebi de Deus, isso aqui é um comando que eu recebi de Deus, você precisa de confirmação. Então, Samuel diz assim para Saul, Saul, para você acreditar no que eu estou te dizendo, hoje, quando você sair aqui da minha casa, você vai encontrar 2 homens perto do túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. E eles vão dizer assim que as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. E que agora o seu pai não está mais preocupado com as jumentas, está preocupado com você. Olha que coisa incrível. Fique atento às confirmações. O que é uma confirmação da parte de Deus? É um amém de múltiplas formas. A confirmação é uma certificação interior de múltiplas formas. São maneiras diferentes que Deus vai falando com você, para que você possa ter certeza que aquela é uma palavra de Deus. Não faça nada na sua vida sem ter uma confirmação. Foi Deus que mandou. Cadê a confirmação? A Bíblia diz, Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria, não faria, ou não confirmaria, Deus vai confirmar. O problema é quando você recebe o negócio, você vai fazendo sem esperar a confirmação de Deus. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, Ele vai confirmar. Essa palavra ela vai assim sendo executada dentro de você, esse querer, essa vontade, esse desejo. Se você entender que é algo que Deus está falando com você, essa palavra vai ser confirmada. Então, a confirmação ela é absolutamente necessária para que haja convicção em nós. Agora, preste atenção numa coisa. Samuel disse assim para Saul, homens vão te encontrar perto do túmulo de Raquel. Essa frase ela é muito importante para a gente, túmulo de Raquel. Porque quem foi Raquel? Raquel foi a mulher de Jacó. Ela morreu naquela região e foi sepultada ali. Quando que Raquel morreu? Ela morreu quando ela foi dar à luz. Ela foi dar à luz ao seu filho, trabalho de parto muito difícil, horas e horas, e aquilo foi ficando difícil, mas ela chegou a dar à luz ao menino. Quando o menino nasce, o texto diz que a vida dela começa a se esvair, quer dizer, ela estava se desfalecendo, ela estava morrendo. E antes dela morrer, ela olhou para aquele menino e falou assim, esse menino vai se chamar Benoni, que significa filho da minha dor, ou filho que me matou. Jacó entra na tenda, Raquel tinha acabado de dar à luz ao filho, a parteira falou assim, então, Jacó entra ali, pegou o menininho no colo, viu que a mulher estava morta, a parteira disse assim para ele, antes dela morrer, ela disse que ele vai se chamar Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó disse assim, não, ele não vai se chamar Benoni, ele vai se chamar Benjamim, o filho desejado. Quando Saul está ali perto do túmulo de Raquel, é como se Deus estivesse dizendo assim para Raquel, Raquel, porque isso aconteceu há 200, 300 anos antes de Saul estar ali no túmulo. É como se Deus estivesse dizendo assim para Raquel, está vendo, filha, a sua dor não foi em vão. Da sua dor eu tirei um rei para Israel. A sua dor, irmão, seu momento difícil, Deus vai tirar alguma coisa desse lugar. Sabe? Você está olhando para esse momento, achando que tudo vai dar ruim, Não.
Não importa o quanto tempo demorar, mas Deus vai tirar alguma coisa desse lugar de dor. Um filho da tribo de Benjamim se tornando rei de todo Israel. Você não pode definir a sua dor como o último momento da sua vida. Porque Deus diz, eu tenho poder para mudar a dor e te dar um rei para governar. Um rei para governar Israel. No ecossistema divino de Deus, transformação, consagração, a busca pessoal da elevação moral ao nível do seu chamado. Então essa foi a primeira confirmação. Saul encontrou os homens perto do túmulo de Raquel. A segunda confirmação está aqui. Ele diz assim, então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens estão subindo ao santuário em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e o outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles cumprimentarão você e oferecerão para você 2 pães e você deve aceitar. Olha, se eu tivesse com a minha Bíblia aberta, eu ia grifar aqui embaixo. E você deve aceitar. Porque esses pães que esses homens estão oferecendo aqui para Saul, eram os pães que somente os sacerdotes podiam usar. Os pães que está sendo oferecido para Saul é o pão da consagração. Eu não tenho tempo para falar dos cabritos, da vasilha do couro, da vasilha aqui com vinho, mas os pães da consagração. Nunca Saul deveria tocar naqueles pães. Nunca Saul deveria comer daquele pão, porque ele era consagrado para Deus. A consagração, ela leva você a este lugar separado por Deus. A consagração, ela traz para você essas permissões. A consagração é quando eu pego a minha moral e elevo ela ao nível do meu chamamento. A consagração é quando eu pego o meu comportamento e levo ao nível da minha vocação. A consagração é quando eu pego a maneira que eu vivo e elevo ao nível do chamado de Deus para a minha vida. Ele diz assim, você deve aceitar os pães. A gente tem que tomar muito cuidado de aceitar aquilo que é devido somente a Deus, mas que Deus dá o privilégio de a gente receber. Por exemplo, confiança. Quando alguém confia em você, você precisa honrar muito essa pessoa. Por quê? Porque confiança é algo designado só para Deus. Os que reconhecem o teu nome confiam em ti, ó Deus, pois tu, Senhor, jamais abandonaste os que te buscam. Quando alguém tem esperança, busca você, esperando alguma coisa, tem esperança em você, você deve honrar essa pessoa. Por quê? Porque a esperança é algo que só se dá para Deus. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti está a nossa esperança, como em ti esperamos. A honra, o respeito, a esperança, são coisas que são dedicadas a Deus, mas que às vezes é dado a nós, mas era separado para Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado. Assuma esse compromisso de consagração. Eleve o seu nível de vida ao chamado de Deus. Eleve a compostura da sua vida a esse lugar novo que Deus está te dando a oportunidade de estar. 7º, e eu estou terminando aqui. O ecossistema divino de transformação definitiva de alguém tem a ver com a transformação, que é quando você entra no meio daquilo que Deus está fazendo. Então Saul ele vai percorrendo esse ecossistema, né? E o texto diz assim, depois você irá, a terceira confirmação, a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu, e ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar. Veja que o primeiro grupo que Saul encontrou estava subindo para a consagração. Agora ele encontra um grupo de homens que estão descendo do templo, eles já foram lá, estiveram um tempo com Deus. E a Bíblia diz assim, que quando ele visse esses homens iam estar tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estariam profetizando. E Samuel diz assim, quando você encontrar essa pessoa que desceu do altar ali, que desceu do templo de Deus, eles estão louvando, eles estão adorando, eles estão profetizando, o texto diz, o Espírito do Senhor se apossará de você, e em
transe você profetizará, e você será um novo homem. Eu não sei o que passa pela cabeça de vocês, mas com eles você vai profetizar em transe. Essa palavra transe, ela é meio complicada para a gente, porque a gente às vezes olha muito para a questão do esoterismo, né? Mas o transe é esse lugar onde você está, amigo, que nada tira a sua atenção de Deus. O transe é esse lugar onde você está, que o seu foco é só para Deus. O transe é esse lugar onde você está mergulhado com a presença de Deus e nada que está acontecendo ao seu redor chama a sua atenção. Isso daqui tem a ver com uma transcendência, irmãos. E toda transcendência, todo encontro com Deus, nessas condições, ela torna você um novo homem. Ela torna você uma nova pessoa. Acontece que muitos de nós temos medo de ir a esse lugar. Muitos de nós temos medo de se entregar totalmente e encontrar com um grupo de profetas que estão profetizando e a gente entrar na dança com ele. Saul, você sabe fazer muitas coisas. Você é bonito, você é alto, você é obediente aos seus pais, você sabe trabalhar, você tem aptidões naturais, mas se você quer um plus na sua vida, você precisa desse lugar de transcendência. Você precisa de andar com pessoas que estão tão cheias de Deus, que também impactam a sua vida. O Espírito do Senhor se apossará de você. Saul já é ungido. Saul já recebeu as confirmações. Saul foi consagrado. Agora Saul, o Espírito, aquilo que estava por fora dele, agora precisa ser manifesto dentro dele. É uma transformação definitiva. É um mergulhar, é uma transcendência. E com eles você profetizará e você será um novo homem. A equipe pode subir. O texto termina dizendo assim: assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que você achar melhor, porque Deus está com você. Quais sinais? Tenha planos. Quais sinais? Honra inesperada. Quais sinais? Elogios que evidenciam o seu destino. Quais sinais? Ungido, o apontamento divino. Quais sinais? A confirmação que Deus vai dando para você. Quais sinais? A consagração, você pegando a sua vida e elevando ao patamar que Deus espera. Até que você chega ao momento de transformação, que você mergulha naquilo que Deus já está fazendo. Então você recebe uma autorização do céu, dizendo assim: faça o que achar melhor, porque Deus está com você. Eu não sei se você quer percorrer esse ecossistema, mas eu estou limando a minha vida já faz muitos anos para poder estar nesse lugar. Estou percorrendo esse ecossistema, mesmo sem saber que ele existia, e você também pode. Nós, na verdade, aqui estamos sendo ungidos nessa noite. Por quê? Porque a unção é uma palavra que dá uma direção para você, e nessa casa nunca falta direção para você. Às vezes você olha para a palavra que eu trago aqui e você fala assim: mas por que esse pastor está falando isso aqui de novo? Ele pregou sobre isso aqui esses dias. Não é sobre mim, meninão, é sobre você. Deus quer convencer você do que Ele está fazendo na sua vida. E você fica falando assim: nossa, como ele é repetitivo. Eu não sou repetitivo, eu só sou servo. Não mate o entregador da mensagem. Deus está cercando a sua vida e dizendo, trazendo confirmação, falando de novo, de maneira diferente. Vamos ficar em pé. Algumas pessoas que estão aqui nessa noite, estão ouvindo essas coisas, sabem que isso é uma confirmação de Deus para a sua vida. Então já é hora de você se consagrar. Já é hora de você elevar a sua moral ao nível do seu chamamento. Já é hora de você ter planos para a sua vida. Já é hora de você reconhecer que essas honras inesperadas, elas na verdade é um pronúncio de coisas boas que Deus vai fazer na sua vida. É hora de você olhar para os elogios como evidências do destino que Deus traçou para você. É hora de você consagrar, observar as confirmações que Deus tem dado para você. É hora de você ser transformado
mergulhando nas coisas que Deus já está fazendo. E você será um novo homem. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que você acha melhor, porque Deus está com você. Senhor, obrigado por sua palavra nessa noite. Tem pessoas aqui que vieram essa noite só porque precisavam te ouvir sobre essas coisas, Pai. E eu te agradeço porque, apesar de todos os desafios que temos pela frente, os desapontamentos que nós sofremos, o Senhor sempre fala conosco, Pai. O Senhor sempre está ali, não deixando que os nossos pés se desviem para fora dos teus caminhos. Que nessa noite cada pessoa aqui seja abençoada e que haja um desejo na vida delas de percorrer esse caminho e mergulhar naquilo que o Senhor está fazendo no mundo agora, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor guarde sua vida do homem mau. Que o Senhor proteja a sua casa. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos, a fim de que possa guardar a sua vida e te abençoar no que você está fazendo agora. Que você tenha uma saúde dada por Deus. Que o seu vigor seja revigorado nessa noite, porque Deus quer você firme e ativo. Que você esteja pronto para entregar a vida, tudo que você tem, tudo que você é. Que você tenha o desejo de ser consagrado, ungido, separado por Deus para grandes coisas. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Cante essa canção. Vou dar um abraço em você junto com os nossos pastores. Tenha uma semana muito abençoada, cheia de alegria, e que seu mês de fevereiro seja uma doçura, com decretos quebrados sobre a sua vida. Deus te abençoe.